Luis Suárez é um dos principais jogadores de futebol da sua geração. Passou por polêmicas em sua carreira, mas sobrou muito talento e faro goleador. Fala galera, tudo bem? Eu sou Anderson Vieira, seja bem-vindo ao meu canal. Está começando agora mais um episódio da série Jogando pra História. Antes de começar, deixe seu like, inscreve no canal e compartilhe o conteúdo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Fique com a história! Luis Alberto Suárez nasceu no dia 24 de janeiro de 1987 em Salto, Uruguai. Sua família era de origem humilde. Além de Suárez, ele tinha mais 6 filhos para criar dentro da sua casa. Aos 7 anos de idade, Luis começou a jogar no futebol do Urreta FC. Quando seus pais perceberam o talento do prodígio, resolveram se mudar para Montevidéu, onde sabia que o menino teria mais oportunidades. Ingressou nas categorias de base do Nacional. Foi eleito a grande revelação do futebol uruguaio em 2005 e conquistou o campeonato uruguaio. Embora não tenha sido artilheiro do Nacional naquela temporada, Suárez marcou um gol em cada um dos jogos da finais contra o Rocha. Suas grandes atuações despertaram interesse de diversos clubes. Em 2006, com 19 anos, acabou transferido para o Groningen, da Holanda, por cerca de 800 mil euros. A quantia foi baixa para os padrões atuais do futebol, porém no Groningen permaneceu por apenas uma temporada, marcando 15 gols em 37 jogos, sendo 10 deles pelo campeonato holandês. Além disso, ele deu 10 assistências e logo foi contratado pelo Ajax na temporada seguinte por 7,5 milhões de euros. Suárez fez sua estreia oficial pela equipe na fase eliminatória da Liga dos Campeões, em partida contra o Slavia Praga. Marcou seu primeiro gol na estreia pelo Ajax no campeonato holandês. Nesse mesmo jogo deu 3 assistências e sofreu a penalidade. E o Ajax venceu por 8-1. Ele marcou mais 2 gols no jogo seguinte, dando sequência a um excelente início de passagem pelo clube. Fez seu primeiro hat-trick no jogo contra o Willem II, para atingir a marca de 14 gols em 27 partidas. Terminou sua primeira temporada pelo Ajax com 22 gols em 44 partidas. Suárez causou um impacto imediato no clube, atuando como segundo atacante, auxiliando os centroavantes da equipe. Com a chegada do treinador Martin Jol e a saída de Thomas Vermaelen para o Arsenal, em 2009, Suárez se tornou o capitão do Ajax. Ao fim da temporada 9-10, Suárez foi nomeado craque do campeonato holandês. Ainda nesse ano, se tornou membro do seleto grupo de jogadores que já marcavam 100 gols pelo Ajax, juntando-se a nomes como Cruyff, Van Basten, Bergkamp e Huntelaar. Após o destaque da Copa do Mundo 2010, Suárez chamou ainda mais a atenção de grandes clubes europeus, porém permaneceu no Ajax até a metade da temporada 10 e 11 e encerrou a sua passagem com 159 jogos, 111 gols e 68 assistências. Em janeiro de 2011, foi confirmada a sua transferência para o Liverpool por 22,8 milhões de libras, cerca de 60,8 milhões de reais. Chegou para substituir Fernando Torres, que havia sido negociado com o Chelsea. Em sua primeira partida, marcou um dos gols na vitória por 2-0 sobre o Stoke City. Rapidamente tornou-se um dos principais jogadores da equipe, marcando muitos gols e principalmente com assistências. Finalizou a sua primeira temporada no futebol inglês com 4 gols e 13 jogos, além de 5 assistências. Como chegou na primeira temporada, Suárez atuou pelo Liverpool apenas durante o segundo turno. Na temporada 11 e 12, o Liverpool foi muito mal na Premier League, onde o clube conseguiu apenas a 8ª colocação. Já na Copa da Liga Inglesa, Suárez foi o grande destaque na campanha do título. Iniciou sua melhor temporada pelo Liverpool na temporada 12 e 13, marcando gols contra o Manchester City, Sunderland, Everton, Newcastle e Chelsea, além de um hat-trick contra o Norwich e 2 gols contra o Wigan. Assumiu a artilharia do campeonato da Premier League ainda na 12ª rodada. Porém, no jogo contra o Manchester United, Suárez se envolveu em uma polêmica com Patrice Evra, lateral do Manchester. Segundo o lateral, Suárez o ofendeu com palavras racistas. Evra posteriormente denunciou o atacante à Federação Inglesa de Futebol. Então Suárez foi punido com a suspensão de 8 jogos e mais 40 mil libras de multa. Em sua defesa, o atacante afirmou que chamou o lateral de preto, mas não de forma preconceituosa. Em sua nota oficial, Suárez pediu desculpa a Evra. Após a suspensão,
Soares retornou e fez um gol aos 51 minutos do segundo tempo contra o Chelsea, empatando o jogo em 2-2. Após cometer um pênalti que resultou no segundo gol do Blues, ainda nessa partida, Soares voltou a se envolver em uma polêmica. O atacante mordeu o zagueiro Ivanovic quando tentava desmarcar do zagueiro. Esta não foi a primeira vez que o uruguaio participou de um lance envolvendo mordidas. Ainda quando atuava pelo Ajax, em um jogo contra o PSV, ele agrediu de maneira similar ao meio-campista Bacau. Temporada 13-14, Luizito fez uma ótima temporada sendo artilheiro e líder de assistências, levando o Liverpool a brigar pelo título da Premier League, que não vinha desde 90-91. Marcou 4 gols na goleada por 5-1 sobre o Norwich. Foi anunciado pelo Barcelona em julho de 2014, assinando por 5 temporadas. Encerrou sua passagem pelo Liverpool com 133 jogos, 82 gols e 46 assistências. Sua estreia oficial foi no dia 25 de outubro no El Clásico contra o Real Madrid. Na ocasião, Soares participou da jogada que resultou o gol do Neymar, mas viu o time catalão perder de virada por 3-1. Soares formou o trio incrível ao lado de Lionel Messi e Neymar. Foi campeão do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões da UEFA e da Copa do Rei. Ao fim da temporada 14-15, foi eleito um dos 3 melhores jogadores do mundo. Se destacou na vitória sobre o Atlético de Bilbao por 6-0, onde marcou outro hat-trick. Em fevereiro de 2016, marcou 4 gols na goleada sobre o Valência por 7-0. Soares marcou novamente 3 gols na goleada sobre o Celta de Vigo por 6-1 no Camp Nou. Soares realizou sua 100ª aparição pelo Barcelona, na derrota de 2-1 em casa para o Alavés. Soares contribuiu com 88 gols e 43 assistências nos seus primeiros 100 jogos pelo Barcelona. Essa marca é impressionante. Em janeiro de 2017, Soares marcou o 100º gol pelo Barcelona contra o Atlético de Bilbao. Ele viveu sua maior seca pelo Barça na temporada 17-18, marcando somente 3 gols e chegando a ficar 393 minutos sem balançar as redes. O Barcelona decidiu não renovar com Soares, alegaram que ele já havia ultrapassado o seu tempo, encerrando a sua passagem com 283 jogos, 195 gols e 103 assistências. Ele quase chegou a acertar com a Juventus, mas foi anunciado pelo Atlético de Madrid. Estreou pela equipe marcando 2 gols e dando uma assistência para a vitória em casa por 6-1 sobre o Granada. E vinha a conquistar o Campeonato Espanhol, seu único título pelo Atlético. Soares marcou o gol decisivo e garantiu a virada de 2-1 sobre o Valladolid fora de casa. O atacante foi peça fundamental na conquista, tendo marcado 21 gols na competição e contrariando aqueles que disseram que ele estava ultrapassado. Soares se despediu do Atlético de Madrid com 83 jogos, 34 gols e 6 assistências. Ele retornaria ao Nacional, clube que o revelou. O jogador firmou o contrato de apenas 3 meses, focando no período que antecederia a Copa do Mundo. Em outubro, marcou 2 gols de decisão contra o Liverpool do Uruguai, e assim conquistando o campeonato uruguaio. E juntando ambas passagens pelo clube, Soares tem 34 jogos, 12 gols e 3 assistências. Soares foi anunciado como reforço do Grêmio. Estreou contra o São Luís marcando aos 4 minutos do primeiro tempo. O atacante ainda marcou mais 2 gols no primeiro tempo, estreando com um hat-trick e sendo essa a primeira vez que marcou 3 gols na estreia. Com a vitória por 4-1, o Grêmio se sagrou campeão da Recopa Gaúcha. Soares conquistou seu primeiro título pelo clube e logo em seguida conquistaria também o Campeonato Gaúcho, após uma vitória contra o Caxias. O atacante foi autor do gol e o tricolor se sagrou campeão do Gaúcho. Soares vem se destacando pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro e até o dia 13 de 10 de 2023 o jogador tem 42 jogos, 18 gols e 12 assistências. Soares estreou pela seleção uruguaia em fevereiro de 2007 contra a Colômbia, durante as eliminatórias da Copa 2010. Foi titular durante a maioria dos jogos ao lado de Diego Forlán. Foi convocado para o elenco da seleção uruguaia que disputou a mesma Copa. Marcou o gol da vitória sobre o México, garantiu a primeira colocação da Celeste no Grupo A. Já nas oitavas, marcou 2 gols na vitória por 2-1 sobre a Coreia do Sul. Nas quartas de final, o Uruguai enfrentou a Gana.
O jogo terminou 1-1, graças ao Suárez que pulou e defendeu a bola com uma das mãos no último minuto da partida. O pênalti foi desperdiçado e os uruguaios venceram na disputa por pênalti. Suárez foi expulso, mas terminou como herói da partida, já que aquele gol eliminaria a seleção do Uruguai. A Celeste terminou na 4ª colocação, perdendo para a Holanda nas semifinais e para a Alemanha na disputa do 3º lugar. Em 2011, Suárez foi uma das peças principais na campanha do título da seleção uruguaia na Copa América. Novamente, formando dupla de ataque com Diego Forlán. Luizito foi vice-artilheiro do torneio com 4 gols. Na Copa 2014, Suárez foi poupado no primeiro jogo entre Uruguai e Costa Rica, pois vinha de uma cirurgia no joelho. Estreou diante da Inglaterra, sendo o herói do jogo com 2 gols marcados na vitória por 2-1. Na partida contra a Itália, envolveu-se em um incidente com o zagueiro italiano Chiellini, mordendo o ombro do adversário durante a partida. Ele foi julgado pelo Comitê Disciplinar da FIFA e, por ser reincidente, foi suspenso por 9 jogos e banido por 4 meses de qualquer atividade relacionada ao futebol, ficando não apenas de fora dos jogos restantes da Copa, como também impedido de permanecer na concentração com outros jogadores. Na Copa do Mundo 2018, marcou o gol da vitória sobre a Arábia Saudita, ainda na 2ª rodada da fase de grupos. Também fez o gol que abriu a goleada de 3-0 sobre a Rússia. Nas oitavas, deu assistência para um dos gols de Cavani na vitória de 2-1 sobre Portugal, porém nas quartas caiu para a França. Na Copa 2002, o jogador disputou sua última Copa do Mundo com a camisa da seleção uruguaia. Passou em branco e o Uruguai não passou da fase de grupos. Pela seleção, Suárez tem 137 jogos e 68 gols. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Anderson Vieira. Me segue para mais.